fechar a câmera por enquanto. Olá, bom dia. Tudo bom, gente? A gente está aqui começando a nossa live. As outras meninas do Recordando estão chegando para já já a gente bater esse papo. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. A Lili chegou por aqui. A Jefinho. Jeff! Para quem está chegando agora, a gente está só esperando Taina e Elis, que estão do Recordando também, chegarem. Sejam muito bem-vindos por aqui. Oi, Jefinho, manda a live para os teus alunos do teu curso. Essa vai ser a aula que eles vão ter que assistir. Você já convidou a gente, né, para ir lá na universidade. Aí depois chegar a paralisação ontem e não teve aula. Mas vamos falar sobre o Recordança aqui hoje. Aí você já manda o relatório pra eles fazerem. Marcelinha. Acho que agora está chegando. Oiê. Oi, Thay. Agora. Oi. Bom dia, gente. Juliana, que novidades, não chegou surpresa. Oi. A Juliana chegou assim, ó. Estou aqui na live. Gostei. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elis. Bom dia. Está chegando. Que massa ter vocês aqui com a gente. Olha aí que tem gente que vê live ainda, tá vendo? Tá vendo? Que hora é? 11h05. A gente espera um pouquinho aqui. Minha. Normal isso. Acho que a gente vai, né? Porque Pode aí ir passando, né? Eu acho também. fica gravada. Bom dia. Bom dia a todo mundo aqui que tá. A gente marcou aqui esse nosso encontro na live hoje para falar um pouco dos projetos, né, que a gente desenvolveu esse ano e ações que a gente está fazendo hoje. E o acervo Recordança, né, um acervo da história da dança que tem uma atuação desde 2004.
de organizar o acervo em 2013, em 2004 foi o primeiro lançamento assim, do acervo, e assim, foi fazendo esse trabalho, né, de memória, de cuidado com a memória das danças de Pernambuco. E nos últimos 4 anos, uns 4 anos atrás, a gente teve o nosso Fora do Ar, a gente falou aqui algumas vezes sobre isso, e a gente fez. A gente foi hackeado. Então, diante desse momento, o site da gente foi hackeado, foi tirado do ar, a gente decidiu fazer uma série de projetos que pudesse colocar, né, essas informações de volta na internet, para que vários pesquisadores possam acessar. E também a gente decidiu fazer uma organização interna do acervo. Então, a gente tem, esse ano, a atuação da gente, né, teve, no começo do ano, a gente lançou o site novo, tem essa cara nova. E agora a gente está, e ao longo do ano a gente foi trazendo mais conteúdos para esse site, né, que já estavam no site anterior e que a gente quer colocar, né, no site novo, assim como novos conteúdos também. Então, teve toda essa organização interna e externa do acervo, está aqui hoje com vocês, trazendo as novidades. E aí, bom dia para todo mundo, Marcelinha, Letícia, estou vendo aí o Tiago, e sejam bem-vindos. E aí eu vou passar agora a palavra para ir os projetos e continuando nossa conversa. Então, gente, eu vou apresentar agora um desses projetos que a gente desenvolveu esse ano, né? Na verdade, foram 3 ao total. E um projeto complementando o outro. Então, a gente fez o lançamento da nova plataforma do Recordança na internet, nosso novo site, através de um projeto do Rumo Musical Cultural. Ele foi no início do ano. E a partir de então, né, com o site de volta no ar, a gente passou a investir em outros 2 projetos, que eram projetos de manutenção do acervo. E esses 2 projetos, eles foram incentivados pelo Fucultura. Então, a gente vai falar, né, desses 2 projetos hoje de forma mais específica. Então, o projeto que eu vou apresentar para vocês é um projeto que chama... Eu vou dar uma lidinha aqui, porque os nomes do projeto do Recordança não são caretas, então a gente bota nomes grandes, né? Mas o nome é Recordança, Manutenção, Acessibilidade e Criação de Redes em Pernambuco. Né? E qual era a nossa ideia assim, com esse projeto? Né? A nossa ideia era a gente poder disponibilizar novamente conteúdos que a gente tinha no site antigo, mas também investir na atualização do site a partir de novas ferramentas, a partir de uma navegabilidade melhor, e aí também produzir novos conteúdos para que a gente não tivesse apenas trazendo de volta conteúdos anteriores, mas produzindo novos conteúdos. E aí uma das coisas que a gente quer destacar desse projeto, né, são os recursos de acessibilidade que agora a gente tem no site. A gente já vem pensando sobre acessibilidade, trazendo ações com acessibilidade no acervo, pensando sobre como a dança pode também, né, estar trazendo acessibilidade em suas diversas formas. E aí a gente traz no site agora, né, alguns recursos de acessibilidade, principalmente recursos de escala de cinza, alto contraste, possibilidade de aumentar a fonte, né, e diminuir essa fonte também, pensando nas pessoas que têm baixa visão, possam ter daltonismo também, que possam ter alguma deficiência visual. Então, a gente, no site acervorecordança.com, vocês podem agora navegar e dar uma olhada, né, nos nossos recursos de acessibilidade, que deixou a gente muito feliz.
E aí eu já vou dar um spoiler também, né? Que um dos nossos próximos projetos envolve uma pesquisa também sobre dança e acessibilidade, né? Sobre artistas com deficiência e como a gente da dança pode estar trazendo isso para as formas de fruir a dança, né? Divulgar o acervo, de fruir a dança em todos esses aspectos. E divulgar tanto o trabalho de artistas com deficiência, como também trabalhos que usam a acessibilidade, né, como instrumentos, né, de ampliar a fruição da dança. Então, é esse o spoiler. Mas no nosso site atualmente a gente já tem algumas ferramentas de acessibilidade, o que deixa a gente bem feliz. E outra coisa que a gente tem para destacar nesse projeto é que a gente traz a questão de criação de redes em Pernambuco, né? Pensando no quanto é importante a gente, não só como pesquisadoras do acervo, produzirmos conteúdos sobre as memórias das danças de Pernambuco, como também trazer pessoas para contribuir com a gente, né, nessa produção de conteúdos. Então, na atualização que começa hoje, que daqui até o final do ano a gente vai colocando mais coisas para vocês no site, né? Fiquem ligadas, porque vai ter muita coisa massa lá. Dentre elas, o que vai ter são 5 conteúdos novos produzidos por nós, pesquisadores da Semana Dança. Então, a gente vai ter textos produzidos por Elis Costa, Aina Merino, Liana Esteira, Juliana Brainer e Roberta Ramos, que não está aqui na live, mas também é da Tema Recordança, juntamente com Valéria Vicente. Então, vamos ter a disponibilização desses 5 conteúdos, assim como também nós convidamos 4 pessoas para contribuir com a gente nessa criação de novos conteúdos. E aí o convite dessas pessoas aconteceu a partir também da experiência e da atuação em outras macro-regiões do estado. Então, a gente tem mais 4 conteúdos que a gente chamou de pesquisas aliadas, né, que a gente está colocando no site. Eu tinha anotado isso no meu celular, que é o que está sendo usado na live. Então, se eu esquecer, quero dizer, né, quem são nossos aliados. Eu lembro, vai dizer, né? Então, se eu esquecer, por favor, me ajudem. A gente vai ter uma entrevista com o Peu, que é de Goiânia, Maracatu, e que tem um trabalho muito consolidado, né, na região litoral norte, né, do estado. A gente tem um trabalho do Nortes Coletivo, que é Igaraçu, né, gente? Então, Igaraçu. A gente tem também Marília Azevedo, um trabalho com Marília Azevedo, que é de Belo Jardim. Na verdade, é do interior coletivo, né? Ela é uma das representantes do grupo. E a gente tem também um trabalho que vem de Triunfo, da experiência da dança de Triunfo, que é com Daiane Nonato. Então, assim, são trabalhos muito bons, diversos, inclusive. Né? Tem vídeo, tem entrevista, tem texto, e eu acho que vai ser muito legal também essa... Na verdade, já foi muito legal pra gente, né? Estar em contato e promover essa nova experiência, mas acho que vai ser mais legal ainda quando vocês acessarem lá no site e darem um feedback pra gente do que vocês acham, né? De como também a comunidade da dança pode contribuir mais com o acervo. Acho que essa foi uma iniciativa, né? Pensando nessas possíveis contribuições, mas a gente percebe que é uma boa forma de continuar. Né? Então, que a gente possa estar trazendo cada vez mais aliados para perto do Record Dança, que a gente possa também ampliar, né,
as vozes que contam as histórias das danças de Pernambuco. E aí é isso, eu vou passar para a Taina para ela falar do nosso outro projeto. Complementa Bom, esse então, como a gente, né, como a Lilica falou, esse processo da gente se reorganizar, né, internamente e externamente, vem desse contexto, né, da gente se colocar para fazer um acervo digital desde o início, né, que o acervo surgiu, mas dentro, né, durante o tempo, né, no passar do tempo, isso vem se modificando, né, e a gente trabalhar com acervo digital, a gente precisa estar se atualizando, né? Trazendo inovações, né, para o que a gente faz, para como a gente funciona, e a gente precisa estar sempre revendo esses sistemas internos, né, arquivísticos e tal. Então, a gente passou por esse processo, né, do nosso site sair do ar, e aí a gente, né, deixou de disponibilizar os materiais que a gente já tinha organizado. Então, nesse embalo de reorganizar internamente e externamente, a gente está também conseguindo colocar de volta, né, os materiais no novo site, que vem desse processo de parar para repensar, né, como a gente internamente, não só de como a gente cataloga, precisou também repensar tudo isso, mas também como é que a gente organiza, né? Como é que a gente armazena. Então, como a gente falou já internamente, né? Muita gente trabalhando, equipes que mudaram ao longo do tempo, isso foi gerando um tipo de várias versões, né, de organizações internas, como é que a gente conseguiria unificar isso, né? Então a gente hoje conseguimos, né, a partir desse projeto, que é o projeto Recordança, Recuperação e Salvaguarda, a gente conseguiu, agora a gente tem uma nuvem para estar tudo disponibilizado, onde todo mundo acessa, onde a gente não precisa estar criando cópias de documentos, né? Então a gente está se ambientando também nesse mundo virtual, né, para conseguir organizar melhor o que a gente organiza e repensar essa catalogação, né? Então a gente teve uma capacitação com Túlio Revoredo durante esse projeto para a gente começar a entender melhor o que é que está se pensando, né, hoje em dia de arquivística, né, de catalogação, que enfim é um nó na nossa cabeça porque essa reflexão não termina nunca, né? E a gente continua pensando sobre isso, né? A gente ainda está encontrando, né, os caminhos, mas a gente passou por um longo processo, né? Esse projeto está acontecendo desde 2019, atravessamos aí a pandemia, atravessamos o projeto do Rumos com um site novo e, ao mesmo tempo, repensando tudo junto, né? Como é que o que a gente pensa internamente reflete no externo, né? Como é que a gente vai colocar para o externo, né? Sempre pensando nessa ponte, né? E aí, dentro desse caminho que a gente passou, né, para repensar esses processos de reorganização interna, a gente tem como proposta nesse projeto, né, disponibilizar um tutorial para criações de acervo, né, digitais, para entender que caminhos, alguns dos caminhos, né, que a gente traçou, que são também possibilidades, né? Então a gente tem a proposta de estar sempre abrindo, né, para que outros acervos se formem, se criem, né, a gente possa facilitar essa comunicação, né, de como criar um acervo, de como organizar um acervo, e sem estar estabelecendo regras, né, a gente vai estar contribuindo com possibilidades, né, do que a gente experimentou, do que a gente vivenciou. Então vai estar esse tutorial sendo disponibilizado. Daqui para o final do ano, né, a gente vai estar colocando tudo que a gente está organizando. E a outra coisa são os materiais que estavam no site antigo, né, que é a grande demanda, né, do site nesse momento, é a gente conseguir redisponibilizar esses arquivos. Então é isso que a gente está fazendo. Então demanda um certo tempo, né, para que a gente consiga colocar tudo organizadinho como a gente gostaria. E sempre precisando também estar revisando, né, acompanhando. Então é um trabalho contínuo, mas
que a gente está começando a disponibilizar novamente no nosso site. Então, o site ele já está novo, né? Já começou com muitos arquivos que não tinham antes, né? Desde o início do ano, a gente disponibilizou muitos arquivos que não estavam disponíveis antes. E agora, a gente está trazendo conteúdos que foram criados, né, nesse projeto que a Ilse falou, e esses conteúdos que já estavam disponibilizados antes. Então, aos poucos, a gente vai alimentando, né, esse site e ampliando esse acervo que é para todo mundo, né? E é isso, eu acho. Mais alguma coisa? Pronto. Eu dei uma travadinha aqui para mim, mas acho que tá, terminou, não é isso? Sim. Quem tá te ouvindo? Tá massa. Antes de eu... Não vou falar exatamente para dar essa finalização, mas antes disso, queria também falar uma coisa que foi esquecida, que dentro desse projeto que a Ilse apresentou, a gente também teve uma capacitação com a Andresa Nóbrega, de acessibilidade. Então, para esses processos, tanto para que também, né, dialoga com esses recursos de acessibilidade que a gente já tem disponível agora, próximos passos, né? Aí você deu esse spoiler. Essa capacitação também faz parte dessa construção, né? Dessa semeadura. Dito isso, só para ficar registrado aqui que também aconteceu. Bom, como já foi falado também, o nosso site foi lançado esse ano, em março, final de março, né? Novo, em folha, e na altura que a gente lançou, a gente tinha esse foco, né? No material que é criado pelo acervo, né? Que foi criado por nós, né? Foi produzido pelas pesquisadoras do acervo. E essa está sendo a nossa primeira atualização do site, né? No mesmo ano que ele entra no ar, essa é a nossa primeira atualização e que vem justamente para devolver para o acesso público o material que existia antes, né? Para quem teve acesso no nosso site anterior, a gente está começando a hoje disponibilizar para vocês assim novamente esse material. Até o fim do ano, a gente tem esse compromisso de devolver tudo lá, né, no site e de forma mais acessível, né, como foi falado. E a gente queria deixar esse convite para que vocês visitem a gente, dê uma passadinha lá de vez em quando, aproveita o recesso, para ir acompanhando essa retomada desse processo, assim. Queria registrar que esse trabalho é um trabalho muito árduo, né? Às vezes muito silencioso e invisível, assim, mas muito, muito árduo, que a gente se dedicou por muito tempo na busca por resgatar esse material, de forma a fomentar também, né, novas pesquisas, né, e a reunir forças mesmo, assim, em torno do nosso campo, né, da nossa linguagem. Depois de anos tão difíceis, assim, acho também muito simbólico que a gente termine esse período tão difícil, né, da nossa história também, resgatando a memória, né? A gente começar esse novo momento que a gente tem fé que será mais próspero, né? Que a cultura será mais valorizada, né? Pontuando, né, esse resgate da memória, essa importante marca, né, da memória para a continuidade dos nossos trabalhos, né? E, como também já vou falar desse trabalho, ele não acaba nunca. Que isso é muito estranho às vezes, mas também é um aprendizado. É um trabalho artesanal, né, feito por uma equipe pequena pelo tamanho e pela grandiosidade, né? A gente, como também já foi falado, já tivemos muitas configurações de equipe, mas essa configuração atual
é uma configuração que se sustenta dos 19 anos do acervo, né, completados esse ano, há 10 anos. Então, de alguma forma, a gente conseguiu algum tipo de estabilidade nesse sentido, né, que também acredito que tem ajudado nessa equalização, nesses ajustes, né, nesses encontros, para a gente estar conseguindo reorganizar e devolver isso. Não acaba nunca, porque, enfim, a gente se propõe desde o início a ser um acervo digital e a tecnologia avança a passos muito maiores do que as nossas pernas, muitas vezes, né? Do que o nosso bolso. Não para, né, gente? A história não para de Fora acontecer. isso, né? E além da história não parar de acontecer, a forma de pensar também modifica muito, né? As formas de traduzir, as formas de registrar também modificam muito. E a gente, enfim, é muito, né? Mas a gente está correndo atrás e esse é mais um passo, né, de aproximação com esse tempo, né? Com o tempo, da forma de hoje de pensar, de organizar, de acessar. Então, a gente deixa esse convite, acessem o nosso site, acervorecordança.com, que daqui para o fim do ano, a partir de hoje, a gente vai estar disponibilizando para vocês esses conteúdos antigos, os novos conteúdos produzidos por nós, né? E esses recursos de acessibilidade que já estão aí desde o início, desde março, mais ou menos. E essa nova gaveta, nova janela, né, que a gente está chamando das pesquisas aliadas. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, quiserem mandar para a gente responde. E se não, a gente também... Foi uma live rapidinha, só para anunciar esse momento da gente e fazer esse convite. Queria continuar É, o convite, porque o site atualmente oferece várias formas de você navegar, né? Várias formas de você pesquisar. Então, vai lá, né? Um dia tenta acessar por uma forma, outro dia acessa por outra. De repente, começa a descobrir também coisas que a gente não imagina, né, que tem. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, do site atualmente, né? São as várias formas de navegação. Então, algumas que sugerem movimentos, outras que pedem de quem está navegando, né? Um interesse já de pesquisa definido, mas aproveitem isso também, porque eu acho que é uma forma muito legal de acessar as memórias mesmo, né, das danças daqui de Pernambuco de maneiras distintas, assim. Então, fica mais uma vez o convite. Tem uma pergunta aqui de Letícia Barbosa. O grupo também faz capacitações para quem está iniciando a ser? A gente nunca fez, né? Isso, acho que a gente até já pensou num projeto para levar, né, para os grupos, mas acabou que não ainda não aconteceu, mas como a Taina já falou, né, a gente tem nesse projeto que ela está organizando com a gente o tutorial, né, do processo que a gente realizou para reorganizar o acervo, né, internamente. Então, esse tutorial a gente pretende, assim, de alguma forma, transmitir o que a gente fez para ver se contribui, né, para que outras pessoas também possam desenvolver seu trabalho. Mas a gente tá sempre aberta a trocas, né, assim, então, tanto quem entra no site, vê alguma coisa que acho que poderia comentar, tem espaço para comentários, né, sempre teve, assim, e a gente está aí podendo, de repente, tirar uma dúvida, dar algum tipo de contribuição, né? Marcar uma conversa, enfim, se tiver um interesse também, né, de conversar com a gente em outro momento, eu acho que a gente também fica aberta a isso, né? Se tem algum projeto de acervo que está começando, que gostaria de alguma forma, né, de se aproximar do Recordança, conversar, pensar mesmo no momento, assim, acho que a gente fica aberto, né, para, enfim, receber mensagem, até pelo Instagram, pelos nossos contatos pessoais também. E aí a gente avalia qual é a melhor forma também, né? Como o Ju falou, é um projeto que nunca aconteceu, mas é uma troca que também é interessante para a gente pensar nela. Né? Então, é isso, Letícia. Né? Qualquer coisa, fala com a gente.
Nossa, Mas é isso, esse tutorial, ele é super possível, né? Começar, a gente fez enquanto reorganização, mas a partir dele é super possível começar um acervo, né? Dá para entender que caminhos, né? Dá para começar do início, assim. Então, essa é a nossa intenção, né? De contribuir justamente com o surgimento de novos acervos, né? Digitais. Eu queria lembrar também que nesse processo todo, né, de renovações, inclusive de espaços virtuais, a gente criou o nosso YouTube, né, que não tinha ainda. Então lá a gente está disponibilizando as nossas produções, né? Então no Vimeo tem também todos os sites, todos os vídeos, né, que a gente já tem catalogados, que estão associados ao site. E no nosso YouTube são apenas as produções do Recordança. Então, inclusive essas lives que a gente está fazendo aqui, em algum momento também vão para o YouTube e a gente vai ampliando, né, esses espaços de disponibilização. É isso. Mas tem o YouTube. só para comentar que Letícia disse que o site estava lindo e a gente faz muita questão assim, né, de que vocês realmente acessem, porque a gente ficou muito feliz com esse resultado e é super importante ter o retorno de vocês, porque ele realmente está incrível, né, com múltiplas possibilidades, do jeitinho que a gente tentou fazer, né, do jeitinho que a gente estava querendo. Então, a gente tem muito carinho por esse site novo, ele está realmente muito interessante. Fica o convite, gente, diz aí, Ju, desculpa. Não, é só porque a gente pensou a mesma coisa, aí eu aqui, de falar das pessoas, né? Eles falou assim, a gente tem um grupo consolidado há muito tempo, mas sempre está incluindo outras pessoas, outras profissionais da rede, né? Mesmo da dança, profissionais, bailarinos e técnicas e todos que estão participando desse movimento, né? Então o site foi feito por Zé Diniz, né? A arte, que até hoje eu fico babando, né? Da nossa marca nova, que foi Yara Salles, que é bailarina e designer. E quem mais? André, Dea. que deu a capacitação da gente. Você, Né? acessibilidade, né? Você, acessibilidade e ideia da Alcateia Comunicação, está trabalhando com a gente na assessoria de imprensa e está jogando as novidades do Recordança para o mundo através da comunicação. Então, estiveram com a gente nesse projeto também. Esses projetos, Taina já falou de Túlio, mais alguém, gente, que a gente pode esquecer. Acho que nesse projeto, não. Nesses que a gente está passando. Acho que é isso. É isso. Se vocês não tiverem perguntas, a gente vai passar para a despedida Da nossa cursa. Hoje é dia de compra depois. Já tô de biquíni. Agradecemos demais a todo mundo que esteve aqui com a gente, né, que dedicou um pouquinho do seu tempo, né, para estar prestigiando nossa live. Mas quero pedir a vocês também que enviem nossa live, né, para a galera da dança, para a comunidade da dança, todos que vocês conhecem. Né? A gente deseja que esse finalzinho de ano seja um feliz final de ano, né, que a gente possa desfrutar desses dias também com a serenidade e a esperança de viver um Brasil feliz de novo. Né? Nas vidas pessoais, como na cultura e no reerguer do nosso país, né? Então é isso. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, despedida, mas agradeço demais a todos que estiveram com a gente. Agradecer e celebrar agora. Simbora. Beijo, gente. Obrigada. Gente, beijão. Tchau, Lilica! Tchau, Lili. Beijo. E